Bom, então vamos lá, pessoal. A gente vai começar agora a nossa aula de exame clínico do tegumento, né? Então, pele e anexos, certo? Essa é a parte que, assim, da semiologia, né? A gente tem que entender essa parte da dermato. A gente tem várias maneiras de encarar, vai. E quais seriam algumas delas? Primeiro, a dermatologia como área, né? A dermatologia como área é uma das áreas que hoje na veterinária são bastante promissoras, é uma das mais promissoras, né, em termos de campo de trabalho, né? Porque está muito no dia a dia, né? Seja você trabalhando com pequenos animais ou grandes animais, ou animais exóticos, né? Muitos problemas sistêmicos, muitas anomalias, né, internas têm reflexos externos, né? E muitos se refletem sobre a pele. Uma coisa que eu gosto de falar para o pessoal é que, assim, quando a gente começa a tratar sobre a questão do exame clínico da pele, né, as pessoas, os responsáveis por esses animais, né, que tem eles ou como parte da família ou como animal de produção, muitas vezes querem observar a estética. E eu digo que quando a gente vai tratar, não é a estética que a gente vai observar, mas a funcionalidade. A gente mira na funcionalidade e acerta na estética. Já os responsáveis, eles querem que a gente acerte na estética e se pronto, né? Só que a gente tem que enxergar a pele exatamente pelo que ela é, né? Então, goste ou não, a pele é o maior órgão do corpo, né? E por ser o maior órgão do corpo, ele tem o tecido epitelial, na verdade, ele tem contato com todos os órgãos do nosso corpo, só que a pele, propriamente dita, é essa camada de tecido epitelial externo, né? É o tegumento comum, né? A função dela é barreira química, física, tem uma microbiota ali que coloniza, né, essa pele. Então, ela também serve como uma barreira microbiológica e também de sustentação da microbiota, né? Então, a microbiota que está aqui, ela funciona em equilíbrio entre bactérias que são boas e ruins. E aí, o equilíbrio delas mantém a saúde do indivíduo. Mas, principalmente, não somente o microclima que mantém essa microbiota, né? O microclima da pele, mas também serve de barreira para que o que tem no meio externo, que é patógeno, a pele serve ali como uma barreira para impedir, né, mecanicamente, que esses patógenos venham a adentrar no organismo do animal. Seja do animal, seja das pessoas. Então, a pele ela tem essa função. E é por isso que eu digo a vocês, a gente vai avaliar a pele exatamente pelo aquilo que ela é. Não somente a barreira funcional, e as pessoas muitas vezes observam a estética. Então, por vezes o animal está doente, ou por vezes o animal tem alguma deficiência nutricional, e isso reflete diretamente na qualidade dos pelos, em alterações relacionadas à microbiota da pele, desbioses, de um modo geral. E aí é quando a gente começa a ver quadros de alopecia, pode ser alterações de odor relacionadas à pele, pode ser proliferação de alguns fungos ou bactérias oportunistas, pode ser. Então, a pele é esse grande sinalizador. Então, se existem algumas verdades que vovô e vovó falam pra gente no nosso dia a dia, eu pelo menos ouvi muito dos meus, do meu pai, da minha mãe, da minha madrasta, eu ouvi muito, né? Tipo, vez ou outra, um ou outro fala, né? Então, os olhos são a janela da alma, né? Até meio poético, os olhos são a janela da alma, beleza. Bacana. Pra gente também tem um pouquinho lá de verdade. Outra, jargão de dentista, mas tá certo. Saúde começa pela boca.
E nesse meio termo entre saúde começa pela boca e os olhos são a janela da alma a pele reflete, por vezes, o estado de saúde de um animal, né? Então, a gente tem que enxergar a pele pelo que ela é, né? A gente percebe nas pessoas mesmo, né? Mesmo que, assim, uma pessoa que não está com a saúde muito legal, o cabelo fica mais seco, tem queda, tem alopecia. Cão e gato tem a mesma coisa, né? Ou até outras doenças, algumas intoxicações nos grandes animais, né? O pessoal que gosta de grandes sabe que tem lesões de fotossensibilização que tem um reflexo na pele, mas de algo que o animal ingeriu e está ali fazendo depósito no organismo. E tem lesão lá na pele, né? Então, a gente tem que enxergar a pele pelo que ela é. Bom, como órgão, ela tem diversas camadas, né? Então, a mais superficial, a epiderme, a derme e a hipoderme, né? Sendo a epiderme, né, lá tendo como camadas, né, a camada córnea, né, que é a camada mais superficial, essa é de tecido plenamente queratinizado. Tem aqui a camada granular, né, que é essa camada que cria os queratinócitos, né? Ela e a camada espinhosa, né, que tem a maior porção dessas células que vão produzindo queratina para formar a camada córnea. Lembrando que existem as extensões dessa camada córnea, como as garras, unhas, úngulas, né? As unhas e úngulas. Então, são estruturas que são proeminências dessa camada córnea. Os cornos de alguns animais, como os veados, aquele chifre do rinoceronte, né? O pessoal acha que é um chifre, mas na verdade aquilo é uma protuberância de uma camada córnea também, né? A camada espinhosa, tá? Que é essa mais espessa, e abaixo dela a lâmina basal, ou camada basal, que é justamente a camada de suporte. Então são células aqui, nessa camada basal, tem células mesenquimais, né, que vão formar, né, essa matriz, né, da epiderme, né? E não somente matriz, cria novas células e também são células de suporte, certo? Bom, na derme tem lá a matriz extracelular, que é colágeno, glicoproteínas, proteoglicanos e elastina. Essa matriz extracelular são as proteínas e as glicoproteínas que permeiam as células e mantêm a estrutura delas, certo? Além disso, fibroblasto, que aí tanto forma tecido conectivo fibroso que interliga, né, as estruturas da pele como um todo, né? Como também processos de reparação tecidual, eles participam, né, fibroblastos, no processo de cicatrização. E no final ainda tem os miofibroblastos, que são fibroblastos que são especializados em fazer essa contração final, né, da cicatrização tecidual. Isso tudo está lá na patologia cirúrgica, né, na patologia geral, é onde a gente vê essas estruturas, né? Mas para quem gosta mais da histologia mais avançada, já consegue ver aí, já sabe, já tem essa informação e tá tudo certo. Beleza? Temos também aqui, nesta camada, as células apresentadoras de antígenos, né? Então, a pele, ela é uma barreira mecânica, mas ela também tem seu componente imunológico. Então, ali tem células apresentadoras de antígeno, que tem contato com esses antígenos de patógenos do meio externo ou qualquer antígeno do meio externo e que vão fazer a apresentação, né, lá para os tecidos do sistema linfocítico plasmocitário. A vascularização, né, para poder promover a circulação de nutrientes, a respiração celular,
Então, tem a vascularização e a inervação da pele, certo? Na hipoderme, que é o subcutâneo, né? É o subcutâneo propriamente dito, basicamente o que tem nela é a camadinha de gordura, que é o panículo adiposo, né? Esse panículo adiposo ele tem função de proteção mecânica, mas também de proteção térmica, tá? Então, por exemplo, raças de cães diferentes têm proporções diferentes de panículo adiposo de acordo com a localidade de onde ele vem, certo? Então, um cão São Bernardo ele é naturalmente mais gordinho porque ele é de um lugar muito frio, né? É um Bernese suíço, é um cão dos Alpes suíços, é uma raça que foi selecionada para entrar na neve, ele precisa dessa camada de gordura. Assim como um husky siberiano, um malamute do Alasca, ele tem pelagem de camada tripla para promover um isolamento térmico externo importante, mas também uma camada de panículo adiposo bem proeminente. Bem proeminente mesmo. É um cão que aparenta ser bem esguio, mas na verdade, por debaixo daquele casaco de pele e um corpo atlético, tem uma camadinha de gordura ali que faz a proteção do organismo propriamente dito, né? Então tem essa função. É diferente de um Doberman Pinscher, um cachorro pequenininho, né? Ele tem um paniculinho de nada, né? E aí qualquer coisa que ele engorda já fica mais perceptível que aquilo ali para aquela raça ali não é tão normal assim, né? Então tem cães, tem raças que a gente espera mesmo que ele tenha uma camada panicular, uma hipoderme, vamos dizer assim, mais proeminente. Sim, faz parte da seleção daquela raça para a aptidão a qual ele foi selecionado. A gente não pode esquecer que as raças de animais, né, dos cães, pelo menos, né, elas foram selecionadas no decorrer da nossa história em função do trabalho aos quais elas iam exercer e a aptidão daqueles animais sobreviverem nas diversas localidades do planeta inteiro. Tá? Então, isso é extremamente importante. Essa diversidade de raças mostra como a humanidade, mesmo não tendo contato direto de alguns povos por longos períodos, mas como ela fez coisas parecidas em locais diferentes, selecionando, por exemplo, raças de cães, desde cães europeus, cães da Ásia, cães africanos, né? Essas raças selecionadas a partir, os cães do Novo Mundo também, das Américas, da Oceania, selecionadas a partir de uma característica direcionada, voltada para o trabalho. Hoje em dia o povo seleciona muito por questão de estética, pedigree, mas, assim, a longa história, na verdade, dita sobre cães selecionados para funções específicas, certo? Bom, vem os anexos cutâneos, então, glândulas, algumas delas produtoras de feromônio. No caso dos cães e gatos, não tem glândulas sudoríferas, né, sudoríparas ou sudoríferas, mas tem glândulas sebáceas, certo? Os cães e os gatos têm. Pelos e folículos pilosos também são anexos cutâneos. Eles têm funções diversas, né, desde manutenção do microclima da pele, né, até mesmo também de proteção mecânica, tá? Músculo eretor de pelo, né, que é o que faz o eriçamento dos pelos, o levantamento desses pelos. Alguns cães e gatos utilizam essa propriedade de eriçamento dos pelos para poder, inclusive, utilizar em situações de fuga e luta, né, para demonstrar que parecer que são maiores, né, isso é bem comum na natureza, certo? Glândulas especializadas, como a glândula adrenal e as unhas e úngulas, né? Que aí são o que o povo popularmente chama de garra, né? As garras dos animais. Pois é. Então, as unhas, que são as garras, né? São aquelas que têm capacidade de preensão e os animais usam para fazer a apreensão de presa, né? Ou a função de rasgar também, sabe? Sabe aquela garra do Velociraptor? Pois é. Aquela unha, ela tem a função de agarrar e de dilacerar.
ou as úngulas, né, que são os chamados, entre aspas, cascos, né, dos herbívoros. Então tem animais que têm úngulas, cascos, né, fendidos, como alguns ruminantes, bovino, caprino, né? Tem animais que não ruminantes que têm cascos bifendidos também, né, que é o caso dos suínos, por exemplo, né? E tem aqueles animais que têm a úngula que não é fendida, né, que é o caso dos equídeos, né? Então, entenda por equídeos, equinos, asininos e muares, né? Bom, a dermatologia é uma das áreas com maior casuística dentro da medicina veterinária. Isso é um negócio que a gente já falou lá no começo, e eu dou uma reforçada aqui. Dermatologia, ela é a área que a gente tem contato direto ou indireto a todo momento. Por quê? Como eu disse, janela das almas, os olhos, saúde começa pela boca, e a pele, de maneira geral, reflete, ou por vezes pode refletir, desordens sistêmicas, certo? Então, isso é algo muito importante, tá? Coloquem isso na cabecinha de vocês. A avaliação dermatológica básica ela é importante na semiologia, claro que é, mas a dermatologia como ciência, né, ela é uma área extremamente promissora, tá? E por que isso? Na dermatologia, principalmente de cães e gatos, tem algumas coisas que a gente tem que entender a área também como extensão, né? Então, a dermatologia para humanos, o médico ou a médica trata só a pele, né? A dermatologia veterinária, ela trata, por exemplo, ouvido, né? Então, a dermatologia na veterinária, boa parte das doenças relacionadas ao ouvido, elas são meio que, vou dizer isso bem entre aspas, né? Mas são meio que extensões de doenças provenientes da pele. Então, na dermatologia veterinária, doenças do ouvido também são tratadas aí. E cão, principalmente, né, está bem interligado. Óbvio que essa aula é separada, então não vai estar aqui. Mas entenda a área como não somente a medicina da estética. Mas, obviamente, é uma boa área para trabalho, óbvio. Vocês estão se formando para trabalhar mesmo, né? E trabalhar, ganhar dinheiro, mas o mais importante é devolver para a sociedade em serviço a solução de problemas para os animais dela, inclusive problemas de pele. Bom, etapas do diagnóstico. Então, a gente começa pela identificação do animal, da raça, relacionar ele com o responsável, fazer a anamnese, que é recordar a história, o exame clínico geral e depois o específico, para daí definir diagnósticos diferenciais. A partir destes diagnósticos diferenciais, eu solicitar exames complementares para, quem sabe, chegar num diagnóstico definitivo, certo? Bom, uma vez realizado esse atendimento, uma ficha precisa ser preenchida. Então, algumas regrinhas que eu digo para vocês, eu sempre reafirmo essa questão do afinco no preenchimento das fichas, não somente no preenchimento, mas também no detalhamento. Então, a dermato, se a pessoa tem que ser, entre aspas, cri-cri para alguns, mas eu digo criteriosa, com certeza, para algumas áreas, na dermato mais ainda. E por quê? Porque o que para alguns pode parecer uma simples espinhazinha, para o dermatologista é uma pústula, e uma pústula conta muita história, certo? Então, essa aquisição de dados e detalhamento, além da alocação correta na ficha, marcar e dar a nomenclatura padrão para esse atendimento dermatológico. Caracterização do ambiente em que o animal vive. Diversas doenças têm correlação com alérgenos ambientais
ou patógenos do ambiente onde o animal vive, ou da situação em que o animal vive, seja situação de acúmulo, e na última aula eu mostrei para vocês lá no gastrointestinal situações de acúmulo, ou análogas a maus tratos, e que pode ter correlação com as doenças aos quais os animais, os sinais aos quais os animais estejam manifestando. Além disso, alta correlação com outros sistemas. Diversas doenças endócrinas têm alterações na pele, assim como alteração em outros sistemas podem ter alterações na pele. Então, é importantíssimo essa avaliação extremamente criteriosa, porque aqui na aula e lá na prova, é uma prova por sistema, uma prova a cada 2, 3 sistemas. Na vida, o animal não vem com uma doença só, ele vem com uma porrada de coisa. Por vezes a gente vai resolver sozinho, outras vezes a gente vai resolver com a equipe multidisciplinar, mas de qualquer maneira a gente sempre vai buscar resolver, né? Bom, localizar as lesões é extremamente importante, determinar o início das lesões, ver como o proprietário desse animal, o responsável por esse animal, o tutor desse animal, chame como queira, recorda do início dessas lesões. E não somente o proprietário, né? Às vezes o veterinário ali, ele é detentor, é dono, ou então é responsável por um canil, por um plantel de animais. Então ele observar como que evoluiu essa lesão. O começo, para onde está agora, e se ela está piorando ou se ela está melhorando, e como vem evoluindo no decorrer do tempo. É extremamente importante. Se tem prurido, coceira, né? Se tem prurido, como que é esse prurido? Quanto ao tempo, quanto à intensidade, né? Contato com substâncias químicas, porque por vezes os pacientes têm dermatopatias relacionadas não somente com alérgenos ambientais, mas dermatites de contato, porque tem diversas substâncias que agridem a pele, ou seja, quem nunca viu aí a mãe, ou o pai, ou vocês mesmo aí, que a maioria que mora fora de casa, tem que lavar os pratos em casa, não deixa tudo sujo, né? Aí quando a gente sabe que quando a gente pega ali e usa um detergente mais fuleirinha, mais fraquinho, a pele da mão começa a descascar e a rachar, às vezes até a unha quebra no meio, sabe? Acontece. Ou quem lava muita roupa e usa alguns produtos mais agressivos, como hipoclorito, né? Água sanitária. Então, por vezes, você começa a perceber que a pele vai afinando e você é como se tivesse uma substância que estivesse ali detonando com a tua pele, né? E está fazendo isso mesmo. Né? Uma substância que ela tem um grau de alcalinidade muito alta e vai ali fazendo uma, digamos assim, uma irritação química sobre a pele, né? Então, os animais também podem ter esses tipos de problemas relacionados a dermatites e o contato com substâncias químicas, e o nome é dermatite de contato, né? Se tem animais contactantes, principalmente aquelas doenças que são transmissíveis, né? Esporotricose é o exemplo mais proeminente do momento aqui no Nordeste. É bem chamativa a questão da esporotricose, né? E a automedicação, se tem ou se não tem, e com o que faz, né? Por quê? Porque por vezes o animal, ele começou a apresentar uma coceirinha, o tutor vem falando, né? O animal começou a apresentar uma coceirinha, aí eu fui lá e dei prednisolona, aí eu fui lá e ele melhorou. Mas aí eu parei, aí voltou. Tá. Ou então, não, eu fui lá e usei o shampoo tal, com antibiótico tal. Ou então usei um cosmético X qualquer. Ou passei a substância tal qualquer. Essa automedicação é algo que lá, desde o começo, eu venho falando para vocês. Na verdade, eu dou mais ênfase nisso na clínica médica, né? E ela, assim, vai desde medicações super simples, entre aspas, como alguns shampoos ou até mesmo suplementos,
até medicações mais complicadas, fármacos utilizados para tratamento de hipertensão, fármacos controlados, né, opioides, antibióticos, que é um problemaço, né? Então a automedicação também tem que ser avaliada se o tutor está fazendo ou não, tá? Bom, agora é uma revisão de química, né? Química básica, uma revisão assim, bem, né? Mas as substâncias, elas têm propriedades químicas, físicas e organolépticas, né? As químicas e as químicas é de qual grupo químico aquela substância apresenta, física é cor, né? O que é que ela é como estrutura, se ela é uma em temperatura ambiente ou na CNTP, se ela é uma substância que está no estado líquido, no estado sólido, gasoso, né? E as organolépticas são aquelas que a gente atribui como características relacionadas aos 5 sentidos. A gente utiliza essas características organolépticas para avaliar os animais? É claro que utiliza. Óbvio, eu não vou estar lambendo o cachorro para sentir sabor, né? Mas está lá olfação, o cheiro que o animal emite, pode ter alguma correlação com algumas doenças? Pode. A palpação, que é o tato, e principalmente também a inspeção. Então, as características organolépticas a gente utiliza bastante para avaliação desses animais, tá? Então, a gente vai utilizar esses principais sentidos para poder avaliar os nossos animais, tá? Bom, a olfação é a identificação de odores característicos, né? A descrição da olfação, ela é bem pessoal, mas algumas nomenclaturas da olfação, elas têm que estar bem claras na nossa cabeça. Como a diferença entre o fétido e o pútrido. Na aulinha de gastrointestinal, a gente falou um pouquinho, né? Aí tem aqueles odores que lembram alguma coisa, né? Então, o fétido é cheiro de fezes, né? Gases, de um modo geral. Fétido. O pútrido é o peixe podre, é carne morta, né? Então, tudo isso é carne podre, né? A gente tem esse cheiro de pútrido. Tem o odor rançoso, que é um odor que ele lembra queijo rançoso, ou manteiga rançosa, né? A gente sente um cheiro que ele tem um retrogosto, né? Retrogosto é aquele gosto que a gente sente lá no fundo da língua, dá até uma ânsia, sabe? Então, tem esse cheiro também. Então, a gente tem que fazer essa associação desse cheiro com odores que a gente tem no nosso dia a dia. Mas o fétido e o pútrido, ele é muito característico, tá? E a gente precisa perguntar e muitas vezes fazer essa associação, utilizar essa associação para conversar com o tutor, com o responsável pelo animal, justamente para a gente poder preencher a nossa ficha. Então, a olfação é essa forma de exploração. A palpação, ela visa determinar sensibilidade dessas lesões, volume, espessura, elasticidade, temperatura, untuosidade e umidade, certo? Então, a palpação é a gente sentir a pele e ver se ela tem alteração de textura, tá? Já a inspeção, né? Ela nada mais é do que a inspeção direta, que é aquela orientada pelo dermatologista, né? Então, ela visa identificar áreas de alopecia, que é sem pelo, ou hipotricose, que é com pouco pelo, né? E aqui a iluminação é extremamente importante, certo? Na inspeção direta, a gente vai determinar a distribuição, a topografia, ou seja, são lesões disseminadas, são lesões que elas são circulares,
se elas são, se elas estão só na cabeça, se elas estão só no pescoço, a profundidade, se é uma escarificação, se é uma erosão da pele, né? Se é uma lesão mais profunda, a configuração e a morfologia. Então, a distribuição, elas são localizadas, se elas são disseminadas, localizadas em um local só, disseminadas em mais de um local e generalizadas no corpo inteiro. A topografia é você determinar se ela é simétrica ou assimétrica. E, não se esqueçam, topografia simétrica, quadros de alopecia simétrica, por vezes, não é que é sempre, mas por vezes está associada a transtornos endócrinos, por exemplo. Então, na endocrinologia, ela tem uma ligação direta com a dermato, tá? E alguns dos sinais clínicos são exatamente associados a manifestações na pele, certo? A alopecia simétrica é uma delas, tá? Lembra lá da alopecia, né, do cão, né? Aquela cauda de rato, né? O pessoal fala, não, cauda de rato é hipotireoidismo. Não. É uma alopecia de topografia simétrica. Beleza. Tá? Então o paciente tem uma cauda de rato. Beleza. É um sinal que, por vezes, está associado ao hipotireoidismo. Nunca diga que cauda de rato, né, esse sinal clínico, essa manifestação, entre aspas, ela é patognomônica de hipotireoidismo. Isso não é não, tá? Lesões que são superficiais ou profundas a gente avalia na profundidade. A configuração é a forma ou o contorno, porque tem lesões que, por exemplo, tem lesões que são mais disformes, não são uniformes. Tem alopecias que são circulares, né? E aí, por exemplo, as dermatofitoses, né? As dermatofitoses, por vezes, o paciente ele faz várias lesões, né, circulares e que elas são centrífugas, né? Então elas crescem do meio para fora. E aí ela vai crescendo, arredondando, aí várias redondinhas vão e crescem, formam uma redondona ou várias redondonas. Então é mais ou menos assim que ela vai se disseminando. Com relação à morfologia, né, então tem as alterações de cor, as formações sólidas, as coleções líquidas, as alterações de espessura, as perdas teciduais e as reparações. Bom, vamos dar uma aprofundada agora nessas alterações de cor. Então, tem as manchas vasculo-sanguíneas, como eritema, púrpura, cianose e as petequias e equimoses, certo? O que é o eritema? O eritema é essa pele rosa avermelhada, certo? O eritema, quando a gente vai lá e encosta, fica branquinho e depois de um tempo ele volta de novo, tá? Então o eritema não é sangue por debaixo de pele, ela é uma pele mais avermelhada, certo? Tem um aporte sanguíneo ali maior. Sabe o TPC que a gente faz na gengiva? Não é um eritema, a gengiva é rosa daquele jeito mesmo, mas o eritema ele cede assim como o TPC também cede, tá? Então a gente vai lá, aperta e vê aquele tempo de preenchimento capilar, tá? A púrpura não. A púrpura é a ruptura de um vaso sanguíneo debaixo da pele, então aqui tem sangue na camada bem superficial, quando a gente aperta ele continua lá, tá? A cianose, né, por vezes está relacionada à hipoperfusão, então muito característico, por exemplo, lá na cardio, né, a gente falou de tromboembolismo arterioso, né, a gente falou um pouquinho.
né? E aí, quando for na clínica médica, a gente fala de novo, em uma doença bem chatinha. E, por vezes, uma das manifestações, que é a cardiomiopatia hipertrófica, por vezes, uma das manifestações que mais chama a atenção é uma paralisia repentina, flácida e com membros frios e cianóticos. É o tromboembolismo arterioso. Aí fica azulzinho assim, ó, tá? Fica azulzinho assim. Então, tromboembolismo, quando ele é localizado para um membro só, um membro fica, o outro não. Pode ser, tá? E as petequias e equimoses, que são essas manchinhas vermelhas, as equimoses é a junção de várias petequias, tá? Bom, alteração de cor. Então tem a hiperpigmentação, a hipopigmentação ou acromia e a icterícia clínica. Veja bem, a icterícia é a elevação sensível das bilirrubinas. A icterícia clínica é a deposição dessas bilirrubinas no tecido ficando visível, certo? A hiperpigmentação nada mais é do que o tecido que está mais escuro. Ele não era assim e começou a ficar. A hipopigmentação é a perda dessa pigmentação natural. A acromia é a ausência de pigmentação. Aqui, ó. Pode ser que seja acromia, pode ser que seja vitiligo, né? O que define se é vitiligo é se tem relação imunomediada. Vitiligo é uma doença específica que causa acromia, mas não só tem ela, tá? Monohibridismo, se eu não me engano, é outra que também causa acromia, mas aí ela é congênita. E aqui, ó, a icterícia clínica, tá? Tem as formações sólidas também, então a pápula, que é essa, ó, essa bolinha aqui avermelhada, meio sanguinolenta, né? Meio avermelhada assim, pronto. Essa formação sólida tem o nome de pápula. A placa é essa que tem uma extensão maior, ó. Ó como ela é maior, tá? A placa, ela é plana e longa. A pápula é pequenininha, certo? O nódulo é essa formação sólida maior. Nódulo nem todo nódulo necessariamente é neoplasia. Nódulo é essa formação sólida que tem aumento de volume, certo? Aumento de volume de uma estrutura sobre a pele, tá? A vegetação é essa que ela é toda disforme, tá? Ela parece como se fosse, como se você tivesse ali o corpo de uma árvore, alguma coisa assim. A vegetação mais conhecida na clínica de cão e gato é principalmente o tumor venéreo transmissível, que é esse caso aqui, essa lesão assim, né, meio feia e tal, ela é justamente a chamada vegetação. E a verrucosidade são essas verrugas, tá? Então, para aprofundar a nomenclatura, com nome bonitinho e tudo mais, né, as definições, vai para o livro, escreve e faz lá esse painel, né, das nomenclaturas, é o teu dicionário fonético, né, para a gente estar escrevendo na ficha com o nome corretinho, tá? Ó lá as próximas. A pústula, ó, essa bolinha aqui, ó, que tem uma coleção, né, de pus lá dentro, é a pústula, tá? A vesícula, ela é esse aumento de volume que aqui dentro tem água, tá? Ou líquido, certo? Quando é água, relacionada, por exemplo, a queimadura, por exemplo, é as bolhas, né? Então tem lá, tem essa elevação e aqui embaixo tem água mesmo, né? Então, bolha, vesícula,
Mesmo nome. Tem o cisto, abscesso ou flegmão. Então, o cisto é uma formação benigna, né? É uma bolsa fechada sob a pele, tá? E que ela tem fluido, pus ou material semissólido que ela se projeta, né? É uma bolsa fechada e se projeta ali na pele. Então a gente pode ver. Por exemplo, cistos sebáceos, certo? O abscesso é uma coleção de pus dentro de uma bolsa, né? E aí, geralmente, o abscesso é formado por infecção bacteriana. O cisto, não. O abscesso, sim. Certo? O flegmão é semelhante ao abscesso, só que ao invés dele ser delimitado por uma cápsula, o flegmão é como se fosse um abscesso, mas ele está no subcutâneo. Está ali soltinho. Então, o flegmão tem correlação com infecção também, mas ele não é delimitado, certo? Ele é disseminado e a sua disseminação é rápida. Por vezes, inclusive, tem até a necrose tecidual, a pele sai assim, parece uma página de livro. Tá? Flegmão é mais chatinho. O abscesso a gente até, por vezes, é passível de drenar e tudo mais. Flegmão, a gente, por vezes, tem que fazer uma abertura, uma fístula, tentar drenar, ficar limpando, e ainda assim é bem mais difícil. Tá? E o hematoma, né, que é aquela coleção líquida, mas é sangue. O hematoma mais comum que a gente tem no nosso dia a dia é o otohematoma, né, clínico, que a gente vai tratar ali, muitas vezes vai fazer drenagem, é o otohematoma, tá? Bom, alterações de espessura. A hiperqueratose, né, que é o espessamento da camada de queratina da pele. Algumas doenças, os animais por vezes desenvolvem hiperqueratose. Exemplo, sinomose, cara, muito comum. Hiperqueratose dos coxins, do plano nasal, né? A liquenificação é esse aspecto enrugado da pele, sabe? Esse aspecto enrugado é a liquenificação. Por vezes, por exemplo, animais com malacesiose, por vezes eles podem apresentar liquenificação, que é esse aspecto enrugado da pele, tá? Edema é o inchaço, né? Edema, ele pode ocorrer por 3 mecanismos, isso não é nem da semiologia, mas basicamente vocês têm que saber que o edema ou ele está relacionado a aumento da pressão hidrostática, diminuição da pressão oncótica ou alteração da permeabilidade, diminuição da permeabilidade vascular, tá? Edema. Telangiectasia. Telangiectasia é essa pele afinada ao qual eu consigo ver a impressão dos vasos. Telangiectasia não é um sinal patognomônico, mas é um sinal muito sugestivo, principalmente em cães, de hiperadrenocorticismo. Hoje em dia chama de hipercortisolismo primário ou secundário. Hipercortisolismo, tá? Então, telangiectasia, muito importante. Beleza? Beleza. Perdas teciduais e reparação. Escama, que é a caspinha, né? Que o povo fala, caspinha na pele e tal. Escama. Colarinho ou colarete epidérmico. Esse colarete epidérmico, né? Ele, por vezes, é uma lesão que responde, é secundário a uma infecção primária, tá? Então,
O colarete epidérmico é essa lesão que ela aparenta, ó, ela é mais centrífuga, assim, ó. Geralmente o começo da lesão foi aqui no meinho e ela vai, ó, crescendo, colarete epidérmico. A erosão é a perda da camada superficial da pele até as camadas mais profundas, por vezes expondo o subcutâneo, e aí chama de erosão. Exemplo, esporotricose, tá? Causa erosão. Ou carcinoma espinocelular, também pode ter lesões erosivas na pele. Crosta, ó, essa entre aspas, mil aspas, casquinha, né? Essa casquinha grossa, crostas, né? Existem diversas doenças que causam crostas. Para trazer o pessoal de grandes, dermatofilose, né? A dermatofilose, causada por um fungo, e aí, quando você vem, ela tem uma crosta que ela sai o pelinho assim, fica sem pelo, e você puxa o pelinho lá do caprino e sai a pele todinha assim, ó, sai uma camadinha assim, bonitinha, certo? Então ali tá, é uma crosta, por exemplo. Cicatriz é uma forma de reparação tecidual. A exacerbação dessa formação de cicatriz, né, são chamados queloides, tá? As escaras é essa reparação tecidual na qual o tecido ele é intensamente lesado. Então, escaras de cotovelo, é aquele parece calo, sabe, que tem aqui no cotovelo do cachorro, principalmente quando ele fica muito tempo parado no mesmo lugar. Ou as escaras de decúbito, quando a gente tem paciente que fica, aí mais sério agora, vai, paciente que fica mantido em coma, e aí o veterinário, a enfermeira veterinária, o médico humano, a enfermeira de humano, a técnica de enfermagem de humano, tem lá aquele paciente que fica deitado muito tempo e não faz a movimentação desse paciente ou não tem um colchão adequado à manutenção desse paciente, que ele fica ali por mais tempo, né, deitado, e aí ocorre, né, a alteração da microcirculação da pele e o paciente desenvolve escara de decúbito, pode inclusive ferir e ser porta de entrada para infecções com patógenos, no caso como é hospitalar, né? Então até patógenos multiresistentes é muito comum, infelizmente, certo? É uma questão até de segurança do paciente. As fístulas, né? Que são essas comunicações, né? Entre duas cavidades, né? E aí, por vezes, tem coleção de pus de um lado, e aí quando ela rompe, comunicou duas cavidades, fístula, né? Lesões particulares e sinais específicos. Então, ó, celulite, que é essa inflamação da pele, é como se ela tivesse inchada em alguns pontos, aí ela forma esse espessamento aqui, ó. Esse espessamento aqui, assim, desse jeitinho aqui que tá aqui, ó. É que eu não sei explicar direito, vai, eu não gosto muito de dermato. Mas esse espessamento da pele aqui, ó, um cordão assim, é a celulite. Os comedões é esse, ó, tá vendo esses pontinhos pretos aqui? Parece um cravo, né? Pois é, comedões é o nome dessas lesões aqui. E os cornos, né, são essa daqui, ó, essa projeção de tecido queratinizado, tá? Sinais específicos. Vamos lá, ó. Sinal de Nikolsky, que é essa retirada por tração da camada superficial. Sinal de Nikolsky, tá? Tem algumas doenças que podem aparecer isso aqui. Sinal de Godet. Godet é essa, ó, relacionada direto, tá? A edema na pele, pacientes cardiopatas. No caso aqui, provavelmente essa pessoa é cardiopata. Por que eu sei que ela é cardiopata? Ou tem alguma restrição respiratória? Por causa disso aqui, ó. Baqueteamento digital. E junto, ó, sinal de Godet positivo. Edema. Provavelmente essa pessoa é cardiopata
ou tem algum quadro de restrição respiratória. Pode procurar. Se tiver algum asmático na família de vocês, meu irmão mesmo tem. Eu vou pedir depois para ele tirar uma foto, eu mando para vocês, para quem assistir aí. Depois vocês vão entender quando eu mandar a foto da mão dele. Ele tem um baqueteamento digital, ele é asmático. E aí isso com o tempo vai formando. Mas pacientes cardiopatas também podem ter esse sinal aqui. Mas a gente não é médico de humano, a gente é médico veterinário. Eu sou, vocês estão para se formar, né? Esse aqui a gente tem. Baqueteamento digital, não. Mas os humanos têm. E aí, aqui na veterinária, sinal de Goodell aparece bastante. E esse sinal de Larson aqui. Sinal de Larson é essa perda, essa alopecia simétrica da face. Assim, parece essa asa de morcego, né? Então, sinal de Larson. Agora, volta lá para o começo, para a inspeção, né? Inspeção indireta. A indireta são os exames complementares, certo? Que aí a gente associa justamente para completar a avaliação da inspeção. Então tem a diascopia, aqui é eritema, aqui qual é? Púrpura. Cedeu eritema, não cedeu púrpura. Luz de Wood. A luz de Wood a gente pode utilizar, né? Ela é aquela luz ultravioleta que a gente pode utilizar para visualizar alguns fluidos ou infecções bacterianas ou algumas infecções fúngicas. E assim, algumas dessas infecções, dessas lesões, dessas doenças, né? Elas têm reações diferentes à aplicação da luz de Wood. Exemplo, dermatofitose. A dermatofitose é um complexo de doenças causadas por uma série de fungos, né? Pode ser um ou mais fungos, que ela pode ser ectotrix dentro do pelo ou ectotrix fora do pelo, endotrix dentro do pelo, certo? Das ectotrix, dos complexos de dermatofitose, né, basicamente os que mais ocorrem é o micrósporum, tricófiton e epidermófiton. Desses três, algumas cepas, né, do micrósporum brilham e fica com esse brilho verde cor de marca-texto. Algumas infecções bacterianas, né, como Staphylococcus, não, eu esqueci a bactéria, pode adquirir uma cor, a secreção fica com uma cor avermelhada. Deixa eu ver se eu tenho aqui nas minhas anotações. Ó, fluorescência azulada, Pseudomonas. Não, Pseudomonas alaranjado. Alaranjado, tá? Então, a luz de Wood, ela é uma luz que ela ajuda a identificar, né? Ajuda a sugerir. Lembrando que o micrósporum, algumas brilham, micrósporum, dos três dermatófitos principais, um só brilha e não são todas as cepas do micrósporum canis, por exemplo. É só uma parte deles que brilham. Aí você tem que fazer a exposição da luz de Wood e deixar um tempinho, que aí o aquecimento dele com a luz de Wood, né, com a luz ultravioleta, faz com que ele dê uma brilhadinha, tá? Fita adesiva. A fita adesiva, a gente pode utilizar ela para poder fazer a adesão de parasitas e ovos de parasitas para fazer a pesquisa deles, tá? Então a fita adesiva é um teste que a gente pode utilizar, então a gente pega, faz a dobrinha da pele, dá lá uma leve apertadinha para poder fazer com que essas estruturas aflorem, por assim dizer. A gente vai lá, cola a fita adesiva e leva para fazer a microscopia, tá? Alguns exames são feitos com coloração especial, outras não, tá? Exame direto do pelo, tá? Então fazer a avaliação do pelo, colocar ele lá entre duas lâminas, uma lâmina e uma lamínula, e já jogar na lupa, é legal. Tricograma, que é esse que a gente faz o clareamento do pelo, né? Então a gente pega o pelo, coloca lá e joga
hidróxido de potássio, por exemplo, né? Então, aqui para avaliar, por exemplo, aqui, ó, Demodex, está aqui bem na base do pelo, né? Junto do folículo, né? Porque é um parasita que fica lá no folículo do pelo. Ou, aqui, ó, essa empilhadinha de moeda aqui, ó. Isso aqui é dermatófito, tá? Endotrix. Então, o tricograma é justamente para a gente poder avaliar se tem algum patógeno, né? E se a gente precisa fazer o clareamento desse pelo e poder avaliar se há algum patógeno específico ali associado a esse pelo. Além de que, juntando o tricograma mais o exame direto do pelo, a gente consegue avaliar em qual fase do crescimento o pelo está. Porque tem algumas doenças que elas são responsivas exatamente a certas fases de crescimento de pelo, né? E elas têm maior proeminência de acordo com essas fases, né? Então, algumas regiões podem estar mais ou menos afetadas a partir da fase de crescimento de pelo daquele ali. Então, esse exame direto do pelo é para isso e o tricograma é para avaliar o pelo propriamente dito, não a sua fase de crescimento, mas a sua estrutura, tá? Raspado de pele, superficial ou profundo, né? O raspado de pele, né? O parasitológico de pele, ele é um dos que a gente mais utiliza no nosso dia a dia para poder fazer a identificação de parasitas da pele, e nisso a gente também vai tracionar alguns pelos, né? Então, tudo que a gente vai fazer aqui é mais ou menos na mesma fase, né? Arranca uns pelinhos aqui na base, isso aqui e tal, e já eu já vou lá e já vou pro raspado. Então, se ele é superficial ou profundo, alguns, por exemplo, alguns ácaros, né? Demodex, ou Sarcoptes scabiei, né? A gente precisa variar essa questão do raspado superficial ou profundo por conta da característica desses ácaros, né? Então, o Demodex, ele está lá na base do pelo, dentro das glândulas sebáceas ou ali próximo ao folículo piloso. A Sarcoptes scabiei, ela está mais profunda, ela pode estar mais superficial ou pode estar mais profunda porque ela é uma sarna que faz galeria, né? Então ela adentra um pouco mais nas camadas queratinizadas da pele, então por isso, por vezes, a gente tem que fazer o raspado mais profundo, tá? Exame micológico, vê só, a gente pode fazer o cultivo fúngico, então vai lá, faz o swab e joga, e tem esse aqui, ó, que é o Dermatobac. Aqui vocês podem encontrar a bula do Dermatobac, mas a empresa que faz esse teste aqui, ele é um teste para a gente fazer indoor, não manda para o laboratório, ele tem uma reação colorimétrica, né? Aqui são meios de cultura diferentes, e o objetivo desse aqui é a gente basicamente identificar dermatófito, mas tem diversos testes dessa natureza aqui por essa mesma empresa, né? Então, se vocês quiserem procurar lá, inclusive hoje tem um Dermatobac veterinário, tá? Então a gente pode utilizar, né, tanto o cultivo fúngico que a gente manda para o laboratório, como esse aqui que a gente vai e deixa guardadinho ali num cantinho protegido da luz, ele semi-aberto, para ver o crescimento dos dermatófitos, tá? Além disso, os testes alérgicos, tá? Então tem o teste de punctura ou prick, tem o teste de contato ou patch e os sorológicos, tá? Então o teste de punctura, esse teste de prick aqui, esse aqui é o teste de contato. Então o teste de contato, que é o patch, esse aqui, ele é muito utilizado para avaliação, principalmente de alergias alimentares, porque esse é um teste que a gente utiliza para avaliação de... Como é que é? Avaliação de resposta de longo prazo, tá? O prick é esse aqui, ó, que é a punctura da pele. Então, é sempre feito uma sequência, né? Tem uma distância. E aí,
ambos você faz a aplicação de um alérgeno. Só que no PET, ele está distribuído nessas folhinhas de algodão, sabe? Eu não sei bem dizer o material ao certo o que é, mas quem quiser procurar mais a fundo, gostar da área, quiser aprofundar, pode ir fazendo. Então, ele distribui, o operador ele tem lá distribuído nessas folhinhas de algodão o antígeno e vai ser aplicado sobre a pele, tem uma distância e tem uma reação inflamatória. Nesse aqui, quem é alérgico já fez, quem é alérgico já deve ter feito, eu já fiz. Valeu, tchau, tchau. Vem aqui no braço, né? Então, a técnica de enfermagem, ou enfermeira, às vezes o próprio alergologista faz também, né? Ele faz várias marcações aqui na pele, número 1, 2, 3, 4, e cada númerozinho desse representa um antígeno diferente. Aí depois ele vem com uma pecinha de plástico, eu tenho ódio de fazer esse teste. Aí ele vai lá e fura, né? É uma agulha intradérmica. E aí a pele vai absorvendo e você vai tendo uma reação inflamatória. E aí ele vai fazendo a medição aonde estão esses antígenos, né? A medição e ver qual que ele tem mais ou menos resposta. E aí associa a dosagem dos testes de anticorpo específico para determinar o que ele tem mais ou menos alergia. Tem um amigo meu, eu sou bastante alérgico, eu sou alérgico pra caramba, tenho muitas alergias mesmo. Eu tenho vontade, inclusive eu sou louco para fazer isso, eu tenho vontade de fazer uma tatuagem no meu braço dos remédios, dos fármacos aos quais eu tenho alergia, botar nos 2 braços, eu tenho alergia a isso, não aplicar, né, e colocar lá os fármacos que eu tenho alergia, porque, sei lá, vai que dá eu viajo pra caramba, vai que dá um BO aí comigo, eu sei lá, me machuco, ou não tem ninguém comigo, e aí algum familiar tá lá no meu braço para não dar BO. Bom, contando a historinha, né? Então, quando era criança, eu fiz teste alérgico, eram 2 fileiras nos 2 braços. Pá, antígeno pra caramba. Tem um amigo meu, Alessio, vou dizer o nome dele aqui, Alessio, né? Amigão, ele foi meu padrinho de casamento, eu fui padrinho de casamento dele, ele inclusive conheceu a esposa dele no dia do meu casamento. Maravilhosa essa história. Um dia, se vocês quiserem, eu conto para vocês, mas muito boa mesmo. Bom, Alessio, ele é tão alérgico, o infeliz é tão alérgico, que ele fez 4 linhas nas costas, as costas inteiras de antígeno, para vocês terem noção da quantidade de coisa. Cara, Alessio é tão alérgico que ele tem alergia até, pelo menos quando ele era criança, ele tem alergia até ao cheiro de terra molhada. Tem noção do que é um cara alérgico pra caramba? Pronto, Alessio. Então, esses testes alérgicos, né, eles nunca podem ser realizados de forma isolada. Porque a interpretação deles é um pouco diferente, tá? Pela forma como a gente observa as respostas humorais de cada paciente e como representa essa lesão na pele, certo? Então tem paciente que tem mais ou menos dosagem de anticorpo sorológico e não tem tanta reação assim na pele. Ou tem nos 2, ou tem na pele e não tem sorológico. Então, ou sorológico na pele é muito, a reação é exacerbada, tipo essa daqui, ó, e o sorológico é quase nada. Beleza, né? Então, essas coisinhas, assim, essas informações são bastante importantes, porque é o tipo de teste que um conversa com o outro. Nunca se faz sozinho. Certo? Bom, o ideal é que não se faça, né? Citologia. As citologias, elas são um universo dentro da dermatologia que ela tem exploração desde aquele cara que trabalha com patologia geral e faz citologias de punção da pele, alguma coisa assim, né, com punch, por exemplo. Como também, que aí são os histopatológicos, que a gente já vai falar mais na frente. Mas tem a citologia, né, que é por escarificação com suave ou escovinha vaginal, aquela escovinha de exame citológico vaginal. E aí o que acontece? A gente utiliza essa citologia, por exemplo, para avaliação, né, de
Aqui no caso é malacésia, né? Ela parece essa botinha aqui, ó, essa pegada de bota. Deixa eu ver uma que tá mais bonitinha aqui. Ó, aqui, ó, se vocês olharem o contra... Essa aqui, ó. Essa daqui tá linda demais. Parece uma bota, ó, aqui, ó, o calcanhar, a partezinha da frente do pé. Então, essas citologias a gente não determina, por exemplo, a avidez desse patógeno. Mas a gente sugere, a depender de como foi feita a coleta, obviamente, né? Sugere como que está a população, né? A microbiota dessa pele. Porque malacésia, ele vou falar da malacésia porque é o que está aqui, né? Mas a malacésia é um fungo que é comensal, faz parte da microbiota da pele. O que não pode ter é essa quantidade de malacésia aqui. O que está acontecendo para ter tanta malacésia assim? Certo? Então isso é extremamente importante. Mas não somente para malacésia. Diversas outras doenças a gente utiliza citologias, então, carcinoma espinocelular, esporotricose, né? Algumas infecções bacterianas, a gente quer ver ali a população bacteriana que tem e tal, manda para uma pessoa que sabe fazer citologia. Beleza? Geralmente, o pessoal que gosta de dermato tem que aprender a fazer citologia, porque senão está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro, está terceirizando exame que você consegue às vezes fazer ali em 10, 15 minutos, já fazer um diagnóstico, já propor algum manejo, algum tratamento com assertividade, não é só na suposição, porque você já tem diagnóstico diferencial, você só vai aguardar outros exames complementares para poder garantir que tem mesmo, mas você já iniciou o tratamento? Beleza, tá certo, tá aqui, ó, baseado na citologia. Já é uma evidência, tá? Então, ajuda pra caramba. Quem gosta de dermato tem que aprender citologia. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Acho que é por isso que eu não gosto muito de dermato, porque eu não gosto muito de microscópio. Não vejo nada, velho. Ou não, é preguiça mesmo. Eu não tenho paciência para dermato, tá? Bom, olha lá. Biópsia e histopatológico. A biópsia, vamos lá. A biópsia, ela é um exame no qual a gente retira um fragmento, né, para poder fazer o exame lá com o patologista. Eu posso fazer a biópsia, por exemplo, com punch. É esse aparelhinho aqui, ó. Então ele é esse caninho, né, que ele tem uma lâmina arredondada. Então quando você tem uma lesão ali arredondada e tal, e que você consegue com esse punch tirar a lesão inteira, a gente vem, insere o punch, ela é uma lâmina com corte cirúrgico, então a gente vai, tira, levanta com a pinça, bem delicadamente, e corta isso aqui. Coloca ela guardadinha, bonitinha, e manda para o patologista, certo? Se vai fazer um histopatológico, se vai fazer uma imunohistoquímica, depende do paciente, certo? Mas tá aí. Tem a biópsia incisional, que é essa daqui, ó. Eu pego a lâmina de bisturi e faço esse cortezinho aqui, ó, parecendo um olhinho. A lesão está aqui, tem que ter uma margem de pele saudável. E aí eu levanto delicadamente com uma pinça e... A diferença é que o punch sai redondinho e a biópsia incisional sai num formato um pouquinho diferente. Certo? Ambas servem para a mesma natureza. Tá? Bom, isso é um pouquinho do que a gente tem para oferecer para vocês em termos de exame clínico do tegumento, né? Pele e anexos, tá? O objetivo aqui é fazer uma amostra do que era a aula presencial. A aula presencial dura muito mais do que o que a gente está gravando aqui, porque eu vou interagindo com vocês, a gente faz umas piadinhas aqui e acolá, as minhas piadas são horríveis. Mas a gente tem essa interação e por isso que a aula dura um pouco mais. Mas, independentemente de qualquer coisa,
O objetivo aqui é passar um apanhado geral sobre o exame clínico, mas isso não quer dizer que os senhores e as senhoras não devam ir para o livro e ir lá montar os esqueminhas de estudo de vocês, fazer o resuminho e fazer o dicionáriozinho dos termos técnicos. Não fica só no que está aqui, não. Vai para o livro, certo? Então, é isso. Então, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram. Quem tiver, obviamente, todo mundo vai estar vendo no YouTube, né? Curte e compartilha para os demais da turma, né? Já vai estar lá no grupo, enfim. Mas curte aqui embaixo, que aí para mim é um aval de que a coisa está dando mais ou menos certo. A gente aproveita pra caramba esse feedback positivo. Beleza? Fiquem com Deus e até mais. Beleza? Tchau, tchau.